Adolescentes perturbados que aterrorizam escolas, atirando sem piedade, muitas vezes não têm consciência das consequências de seus atos. Um exemplo é o caso de Nicholas Cruz, que após ser condenado pelo massacre em uma escola, provavelmente nunca imaginou os horrores que o aguardavam na prisão. É possível que ele acreditasse que cumprir sua pena seria como férias forçadas, mas logo percebeu que enfrentaria uma verdadeira batalha, tanto mental quanto física. Chad Padilla, outro notório atirador da escola, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, levantando suspeitas de assassinato. O sofrimento físico e psicológico que esses atiradores da escola enfrentam na prisão é tão intenso que muitos optam pelo suicídio em vez de cumprir suas penas. Neste vídeo, vamos explorar algumas das experiências mais devastadoras vividas por atiradores da escola encarcerados. Chad Padilla. Chad Padilla, um estudante de 16 anos da Italy High School em Italy, Texas, foi responsável por um tiroteio em 22 de janeiro de 2018 que chocou a comunidade escolar. Durante o incidente, ele disparou na cantina da escola, atingindo um aluno 6 vezes. Embora o aluno tenha conseguido sobreviver, o impacto emocional do evento teve consequências duradouras. Padilla foi posteriormente condenado e começou a enfrentar as repercussões de suas ações na prisão. A vida de Chad Padilla no ambiente prisional foi marcada por violência e insegurança. Como um indivíduo envolvido em um tiroteio escolar, ele se tornou alvo de hostilidade e agressão por parte de outros detentos. Enfrentou várias ameaças e ataques, tornando sua experiência na prisão uma luta diária pela segurança. Apesar das tentativas de protegê-lo, Padilla continuou a sofrer com assédio e intimidação, sendo alvo de abusos verbais e físicos. Essas constantes pressões afetaram sua saúde mental, levando a quadros de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Infelizmente, ele foi encontrado morto em sua cela, em circunstâncias que ainda geram especulações e investigações. A causa de sua morte permanece desconhecida, levando a um debate contínuo sobre as condições enfrentadas por aqueles que passaram por experiências similares. Luke Woodham. Luke Woodham foi um estudante que protagonizou um trágico incidente na Pearl High School, em 1997, onde sua história de violência começou em casa, quando ele agrediu sua mãe, Mary, antes de ir para a escola com um rifle. Durante o ataque na escola, ele matou 2 colegas, Cole McRae e Lydia Dew, e feriu outros 7. A vida de Luke na prisão tem sido repleta de desafios. Atualmente ele está cumprindo sua pena no penitenciário estadual do Mississippi, conhecido como Parchman Farm. Em 2000, Woodham foi agredido por outro detento, o que resultou em ferimentos significativos em seu rosto e cabeça. Esse incidente levou à sua transferência para uma unidade de confinamento solitário, onde enfrentou dificuldades psicológicas. Além disso, ele começou a apresentar problemas de saúde física, incluindo dor crônica e distúrbios digestivos. Apesar do isolamento, Woodham não abandonou seus estudos. Ele conseguiu obter um JED e participou de cursos universitários por meio de um programa de Condência. Para lidar com sua saúde mental, ele também recebeu aconselhamento e terapia. Em 2019, os advogados de Woodham processaram o Departamento de Correções do Mississippi, argumentando que seu longo período de confinamento solitário era uma forma de punição cruel. O caso foi resolvido fora do tribunal, resultando em sua transferência para a Instituição Correcional do Sul do Mississippi. A trajetória de Woodham é impactante, mas há outro caso notório que se destaca ainda mais: o de Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, nascido em 24 de setembro de 1998, é um dos atiradores escolares mais infames da história recente. Em 14 de fevereiro de 2018, ele cometeu um ataque devastador na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Flórida, resultando na morte de 17 pessoas e ferindo outras 17. Em 2022, Cruz foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A trajetória de Cruz pelo sistema de justiça criminal foi repleta de dificuldades. Desde sua transferência para uma instalação de segurança máxima, sua vida se tornou ainda mais isolada.
Ele passa a maior parte do tempo em confinamento solitário, com apenas 1 hora por dia para exercícios e interações limitadas com outros prisioneiros. Antes do ataque, Cruz apresentava problemas comportamentais e era membro do Corpo de Oficiais de Reserva Júnior e do time de rifle da escola. Sua saúde mental se tornou uma preocupação significativa durante sua detenção, uma vez que ele lutou contra depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Esses problemas foram agravados pelo seu isolamento e pela constante sensação de ameaça. Cruz foi colocado em vigilância suicida várias vezes, e suas lutas continuam até hoje. Seung-Hui Cho. Seung-Hui Cho, um estudante de 23 anos da Virginia Tech, cometeu um dos tiroteios em massa mais devastadores da história moderna americana em 16 de abril de 2007. Em um espaço de apenas algumas horas, Cho tirou a vida de 32 pessoas, feriu 17 outras e deixou uma cicatriz eterna na comunidade de Blacksburg, Virgínia. O ataque foi meticulosamente planejado e executado, com Cho mirando em 2 locais específicos no campus. Ele primeiro matou 2 alunos em um dormitório, depois se deslocou para um prédio de salas de aula nas proximidades, onde tirou a vida de mais 30 pessoas. A polícia conseguiu identificar Cho através das impressões digitais deixadas nas armas usadas no ataque. Após a tragédia, um manifesto e vídeos enviados por Cho à NBC News revelaram a profundidade de sua raiva e ressentimento. Seus escritos falavam de um desejo de vingança contra um mundo que ele sentia que o havia prejudicado, e de uma necessidade de infâmia e notoriedade. Se Cho tivesse sobrevivido ao ataque, ele teria enfrentado prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em vez disso, Cho tirou a própria vida quando a polícia se aproximava, deixando para trás um rastro de devastação e tristeza que seria sentido por anos a fio. Charles Andy Williams. Charles Andy Williams, um estudante de 15 anos da escola secundária Santana, na Califórnia, foi responsável por um trágico tiroteio escolar em 5 de março de 2001. Williams, que estava se sentindo pressionado por intimidações, matou 2 alunos, Brian Zucker e Randy Gordon, e feriu outros 13. Nas semanas anteriores ao incidente, ele havia buscado ajuda de um conselheiro escolar, mas foi informado de que o escritório estava cheio e que deveria voltar para a aula. Ele também havia mencionado a um segurança da escola que traria uma arma, mas não foram encontradas evidências que corroborassem suas alegações. No dia do tiroteio, Williams levou um revólver Arminius HW7 de calibre .22 para a escola e começou a disparar no corredor e no pátio. O ataque durou cerca de 15 minutos, até que foi contido por um segurança. Williams foi preso e posteriormente condenado a 50 anos de prisão. Atualmente ele cumpre sua pena no Centro Correcional Richard J. Donovan, em San Diego, Califórnia. Enquanto estava na prisão, Williams se envolveu em várias brigas com outros detentos e passou um tempo em confinamento solitário. Ele teve solicitações de liberdade condicional negadas em 2006 e 2019. E também se envolveu em um incidente violento com outro detento em 2011. A história de Williams é um exemplo do impacto que experiências pessoais e familiares podem ter sobre o comportamento de indivíduos em situações extremas, assim como o próximo caso, o de Robert Gladden. Robert Gladden Jr. era um estudante da escola secundária Perry Hall, no condado de Baltimore, Maryland, que cometeu um tiroteio no primeiro dia de aula em 2012. Em 27 de agosto de 2012, Gladden, então com 15 anos, levou uma espingarda para a escola e atirou e feriu um colega, Daniel Boroy, na cafeteria. Boroy, um aluno de 17 anos de educação especial, foi gravemente ferido, mas sobreviveu. Gladden foi preso e acusado de tentativa de homicídio e outras ofensas relacionadas. Em 2013, ele se declarou culpado das acusações e foi condenado a 35 anos de prisão, com todos, exceto 20 anos suspensos. Isso significava que Gladden cumpriria pelo menos 20 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional. A vida de Gladden na prisão é altamente estruturada e monitorada, com foco na reabilitação e preparação para a eventual liberdade. Ele está preso desde 2012, quando tinha apenas 15 anos.
Ele recebeu tratamento psicológico e aconselhamento para abordar seus problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. Ele também participou de programas educacionais, treinamento profissional e sessões de aconselhamento para lidar com seus problemas comportamentais e se preparar para a reintegração na sociedade. No entanto, seus privilégios são limitados, incluindo acesso restrito a atividades recreativas, telefonemas e visitas. Ele passou períodos em confinamento solitário como punição por infrações disciplinares. O Anjo da Morte. Jeffrey Wise. Em 21 de março de 2005, a comunidade de Red Lake, Minnesota, foi mudada para sempre quando Jeffrey Wise, de 16 anos, cometeu um dos tiroteios escolares mais mortais da história americana na Red Lake High School. Wise, que lutou com tragédias e tumultos ao longo de sua vida, matou várias pessoas. A infância problemática de Wise incluiu a perda de seu pai por suicídio 4 anos antes, e sua mãe em um acidente de carro que a deixou com danos cerebrais severos. Ele foi criado por seu avô, um oficial de polícia tribal, e pela namorada do avô, que ele matou junto com seu avô antes de ir para a escola. Wise tinha um histórico de problemas disciplinares e era conhecido por desenhar caveiras e suásticas, expressando admiração por Hitler e se chamando de Anjo da Morte. Na escola, ele mirou em alunos e funcionários, matando e ferindo muitos antes de entrar em um tiroteio com a polícia. Ele eventualmente tirou a própria vida em uma sala de aula. No total, Wise matou 9 pessoas e feriu 7 antes de se suicidar. As vidas perdidas incluíam seu avô, a namorada do avô, um segurança, um professor e 5 alunos. Alguns acreditavam que a morte era uma misericórdia para ele, comparada à angústia mental e física que ele enfrentaria na prisão se tivesse sobrevivido. Essas histórias nos mostram como a violência nas escolas tem consequências devastadoras e duradouras. Cada um desses indivíduos, em sua luta interna, causou não apenas a perda de vidas, mas também feridas profundas em famílias, amigos e comunidades inteiras. As consequências desses atos vão além da tragédia imediata. Elas se estendem por gerações, deixando um legado de dor e trauma que pode marcar a vida de todos os envolvidos. As escolas, que deveriam ser ambientes de aprendizado e crescimento, se tornam cenários de terror, e as vidas dos sobreviventes são irrevogavelmente alteradas. Ao refletirmos sobre esses incidentes, é crucial que reconheçamos a importância de intervenções eficazes, apoio psicológico e diálogo aberto sobre saúde mental. Somente assim podemos trabalhar juntos para evitar que essas tragédias se repitam. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. É fundamental que continuemos essa conversa e aprendamos com o passado. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que abordam as complexidades das ações humanas e suas consequências.